e nós vamos dar seguimento ao nosso simpósio, né, aqui no anfiteatro, né, com a apresentação da doutora Daniele Amélia Greco Samejima, que é uma médica neurologista responsável pelo serviço de neurologia clínica do hospital, né, uma parceira nossa de trabalho, e que vai apresentar aqui as manifestações neurológicas no paciente com Covid. Um tema tão importante e que sempre nós passamos a discutir, né, os casos e os temas são tão complexos em todas as áreas, mas nos pacientes neurológicos isso vem se evidenciando de maneira cada vez mais frequente, né? Então, por favor, doutora. Boa tarde a todos. Vamos lá, falar um pouquinho a respeito das manifestações neurológicas. Bom, o coronavírus, ele é um vírus simples, com poucas proteínas, mas capaz de fazer um grande estrago, como todo mundo já viu, né? A proteína spike, ela se liga no receptor ECA2 e ela é capaz de invadir as células humanas. Esse receptor, ele está presente, além do epitélio pulmonar, ele também está presente ali nas células olfatórias, ele também está presente nas células endoteliais. E nós acreditamos que, através de mecanismos que nós vamos discutir, ele consiga chegar no sistema nervoso central. Vamos lá? Bem rapidinho. Bom, nós acreditamos, então, que a possibilidade de neuroinvasão vai se baseando, né, na plausibilidade biológica extrapolada pela infecção do sistema nervoso central por outros vírus respiratórios. Nós temos vários vírus respiratórios que conseguem chegar no sistema nervoso central. Então, acreditamos que o coronavírus também. Evidência de dano neurológico por coronavírus em outras espécies. Então, nós vemos que em outras espécies tem estudos que evidenciam lesões neurológicas pelo coronavírus. Por exemplo, em porcos, né, nós temos em aves já evidências de lesões neurológicas. Modelos animais de infecção do sistema nervoso central com coronavírus isolado de humanos. Então, os coronavírus isolados dos seres humanos são inoculados nos animais e eles levam a uma infecção do sistema nervoso central. E evidência de complicações neurológicas por outros coronavírus, antes, né, do SARS-CoV-2. Então, nós acreditamos nisso. E, mais importante do que tudo, os pacientes com Covid-19 apresentando complicações neurológicas. Então, isso é mais importante para a gente e mostra que tem mesmo uma possibilidade importante de neuroinvasão. Por que nós falamos dessa possibilidade? Porque está difícil de isolar o coronavírus do sistema nervoso central. Mas nós acreditamos que ele chega lá sim. Bom, como que nós acreditamos, então, que eles chegam até o sistema nervoso central? Existe uma rota chamada de transsináptica retrógrada. 2 caminhos possíveis. Então, o coronavírus, através das células do bulbo olfatório, eles caminham por via retrógrada e atingem o sistema nervoso central. Então, entram pelo epitélio olfatório e aí eles atingem o bulbo olfatório e, via retrógrada, chegam ao sistema nervoso central. Essa é uma das vias. E outra via é através do nervo vago e de nervos do sistema nervoso simpático, ali do tórax do paciente. Essa via já é bem evidenciada em modelos animais. Não foi comprovada em seres humanos. Tá? E essa via é a via que nós mais acreditamos, que é a disseminação hematogênica. Como as células endoteliais e as células da glia têm receptores ECA2, nós acreditamos que o vírus
se liga diretamente nesses receptores e invadem essas células. E também, quando acontece a tempestade de citocinas durante a resposta inflamatória, tem uma quebra da barreira hematogênica, podendo acontecer a invasão viral no sistema nervoso central. Pode ir. Bom, e os estudos, eles mostram essas manifestações de maneira muito díspares. Tem estudo que quase não leva em consideração as manifestações neurológicas. E tem estudo que fala em torno de 35%. Tem estudo que fala até em 67% de manifestações neurológicas. Então, depende muito de onde você está avaliando a sua população. Pode ir, Fábio. Quanto mais grave a doença, maior o risco de manifestação neurológica. Os estudos que foram feitos na China e na Europa evidenciaram um alto índice de manifestações neurológicas nos pacientes internados em unidade de tratamento intensivo. Tá? Chegavam a ter 67%. E acho que... Bom, quais são, então, os tipos? Nós temos as manifestações que são as manifestações associadas com a infecção sistêmica, cefaleia, mialgia, anosmia, ageusia. Nós temos manifestações associadas a uma possível resposta imunomediada. Nós temos manifestações por invasão direta do sistema imune central. Essa é a que nós mais temos dificuldade de comprovar mesmo, essa infecção direta do sistema imune central. Sistema imune não, sistema nervoso, perdão. E outras manifestações de etiologia mista, como o AVC. Num determinado momento, principalmente nos pacientes mais graves, é difícil distinguir as complicações neurológicas inespecíficas causadas pela doença sistêmica grave, daquelas que são causadas diretamente pelo vírus ou indiretamente por um mecanismo autoimune parainfeccioso no sistema nervoso central. Porque o paciente, eu acho que eu inclusive estava conversando isso com o Fábio recentemente, o paciente está muito grave, então você tem uma dificuldade de fazer o discernimento do que é uma manifestação do vírus no sistema nervoso central, o que é uma manifestação da doença como um todo. Né? E aí, quais são essas manifestações? Né? Cefaleia é em torno de 15%, mas posso falar que é muito mais do que isso. Quem vive consultório sabe que é a maior queixa do paciente com Covid. É que não chega muitas vezes no hospital, mas cefaleia é queixa de quase todos os pacientes. Eles queixam muito de cefaleia. Ageusia e anosmia em 88% dos pacientes. Isso, gente, eu fui tirando uma média dos estudos, varia bastante. Encefalopatia em torno de 55%, meningite encefalite 14%, crises convulsivas. As crises convulsivas vêm como uma complicação e eu não consegui uma porcentagem. AVCI e AVCH em torno de 8% a 20%, junto com a trombose do seio venoso, mialgia 64%, a síndrome de Guillain-Barré, eles acreditam que é subdiagnosticada, mas eu vi estudos falando em torno de 8%, e mioclonia, ataxia cerebelar, em torno de 0,5%. Bom, e aí nós temos que pensar também, onde nós estamos vendo esse paciente? Porque se eu estou vendo meu paciente ambulatorialmente, a manifestação neurológica que ele mais vai se queixar vai ser cefaleia, anosmia e ageusia. Já nos internados, a manifestação neurológica mais prevalente é a alteração do estado mental. 52% dos pacientes têm alteração do estado mental. E aí nós vamos discutir porque isso é multifatorial. Bom, a ageusia e a anosmia acontece porque tanto na língua quanto no bulbo olfatório nós temos os receptores ECA, o vírus invade por ali, se multiplica, causa lesão, mas logo esse epitélio já se refaz e o paciente consegue recuperar em torno de 2
de 2 a 8 semanas, ele já está com esse epitélio totalmente recuperado. Alguns pacientes não recuperam o olfato. Tem paciente que simplesmente não recupera. Já passado aí um bom tempo da infecção, ainda não conseguiram recuperação do olfato. A cefaleia. A cefaleia, ela parece que ela está associada a uma ativação do sistema da dor na cascata inflamatória. Então, o COVID, de uma forma indireta, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, ele ativa essa cascata da dor no sistema nervoso central e começa essas crises de cefaleia. O paciente que vinha bem controlado, ele descompensa, quem nunca tinha começa a ter, e é uma cefaleia normalmente muito intensa e muitas vezes refratária a tratamento. Aí, como que nós tratamos? Analgésico, anti-inflamatório. Quem já fazia uso de tratamento profilático, eu vou otimizar esse tratamento. E aí em alguns casos, eu tenho que avaliar o início da profilaxia. Porque tem paciente que fala, eu tive Covid tem 2 meses e desde então minha cabeça não para mais de doer. Tá? Cuidado, quando o paciente está na vigência do quadro infeccioso ou logo após, nós temos que ter um olhar diferente para esse sintoma, porque ela pode ser um sinal de outras complicações. Então, a cefaleia, ela merece ter um olhar com mais atenção. Tá? Quem que eu vou investigar melhor? Próximo, Fábio. Paciente com dor refratária, aquele que nada melhora a dor dele. Paciente que tem um déficit neurológico associado, né? Então, uma hipoestesia, uma paresia, teve uma crise convulsiva. Aquele paciente que fala, é a pior dor da minha vida, nunca tive uma dor assim. Esse paciente, ele merece fazer um exame de imagem e um líquor, porque nós temos que excluir as complicações. AVC, trombose seio venoso, AVC hemorrágico isquêmico, né? Então, esse paciente merece prosseguir a investigação. A mialgia. A mialgia, não se sabe se a mialgia acontece por conta do mecanismo inflamatório, se é um efeito direto do vírus, mas ela é muito prevalente. Nos idosos, o paciente chega a interromper a deambulação. É uma queixa muito frequente. O que é que nós temos que ficar atentos? Esse paciente pode evoluir para rabdomiólise. Não é frequente, mas pode. Pode ir para o próximo. Então, o tratamento da mialgia é com analgésico, estimular muito a hidratação. E em casos que evoluem para rabdomiólise, o tratamento da rabdomiólise. Hidratação, vigilância da função renal. O AVC. Bom, o AVC, ele envolve múltiplos mecanismos. E é uma das coisas, assim, eu acho que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer no paciente com Covid. Porque ele já está grave, normalmente acontece nos pacientes mais graves, né? E ele pode ser decorrente da inflamação sistêmica, da hipercoagulabilidade e da vasculopatia. Estudos falam de uma prevalência de até 23%. Quando ele acontece em vasos de grande calibre, ele acontece em mais de um vaso. Então, ele é devastador. Né? E, normalmente, acontece nos pacientes que já têm algum fator de risco, mas pode acontecer nos jovens também. Tá? O tratamento, trombólise química para os pacientes elegíveis. O problema é, se esse paciente está entubado, você não vai ver o momento de instalação do déficit. Dependendo do local que ele está, por exemplo, o nosso hospital não faz trombólise. Né? Então, assim, se ele está num local que faz trombólise e que o déficit é prontamente diagnosticado, ele pode ser um paciente elegível para trombólise. Mas se esse paciente estiver entubado, só vão observar o déficit quando for tentar a extubação. Então, passou. Ou só vão observar quando esse paciente começar a piorar muito, e aí começa a ter anisocoria, alguma coisa assim. Vão fazer uma investigação e vão ver o AVC.
A trombectomia mecânica também é uma possibilidade, mas ela também é disponível em poucos centros. Esbarra no mesmo problema. Nós temos que ver o momento do ictus. Bom, após o ictus, a gente tem que iniciar a profilaxia secundária com antiplaquetário e estatina, mas depois aconteceu, né? Então, depois que aconteceu, a tragédia já se instalou. E o déficit já vai ficar. E vem uma grande dúvida, anticoagular ou não esse paciente? Porque nós pensamos assim, sabemos que o COVID é uma doença protrombótica, que induz a coagulação e que provavelmente foi a causa do AVC. Então, vamos anticoagular o paciente. Só que se ele teve um AVC extenso e você anticoagular, você corre o risco de fazer uma transformação hemorrágica. Então, talvez não seja o melhor momento anticoagular agora. Então, a anticoagulação teria que ter vindo antes para evitar. Então, anticoagular pacientes com COVID, eu acho que pacientes graves deveriam... Não tem protocolo, eu fui ler a respeito, quem que tem que ficar anticoagulado, quem que não tem. Aí eles falam a respeito de avaliar dedímero, avaliar algumas coisas que nós não temos com grande facilidade aqui no nosso hospital. Mas pacientes normalmente com COVID grave são pacientes que, teoricamente, deveriam ficar anticoagulados pelo risco protrombótico da doença. Tá? Porque depois que acontece o AVC, aí não adianta mais. Bom, a trombose do seio venoso, ela manifesta-se por sinais e sintomas de hipertensão intracraniana. Ela pode se apresentar como crise convulsiva, encefalopatia, sinais neurológicos focais. Ela se parece muito com um AVC. Tá? Pode passar o próximo, por favor? O diagnóstico. A tomo e a ressonância não vão descartar a trombose, mas vai descartar lesões parenquimatosas decorrentes da trombose. Elas podem sugerir, mas o que, de fato, vai fazer o diagnóstico é uma angiorressonância ou uma angiotomografia venosa. A arteriografia é padrão ouro, nós temos aqui no nosso hospital. Se a artéria comprovar trombose, esse paciente tem que ser anticoagulado. Aí sim a anticoagulação é necessária, porque ela é o tratamento. Tá? Próximo, por favor. Então, aqui um slide mostrando a trombose. Aqui é uma falha de enchimento do seio transverso sigmoide. Tá? Esse paciente, você observa que não contrasta ali, tem que ser iniciado imediatamente, ainda que tenha sinais de hemorragia, você tem que iniciar a anticoagulação desse paciente. Próximo. Então, tratamento é anticoagulação por 6 meses. Casos refratários. O que seriam esses casos refratários? Você está anticoagulando e mesmo assim esse paciente continua evoluindo com deterioração mental, continua evoluindo com sinais de hipertensão intracraniana, não tem melhora. Então, você pode considerar o tratamento por via endovascular, para você tentar fazer a retirada mecânica do trombo ou fazer a fibrinólise intravascular. Nós não temos esse recurso aqui também. Bom, já no AVCH, ele acontece menos frequentemente que o AVC isquêmico, e o mecanismo ainda eles não sabem dizer. O AVC isquêmico parece ter um mecanismo mais conhecido, mas o AVCH nem tanto. Eles acreditam que com o bloqueio dos receptores ECA, e a resposta inflamatória pode ter uma elevação da pressão arterial, somada com a plaquetopenia que esses pacientes têm, isso colabora para o AVC hemorrágico. Pode passar. Bom, depois que aconteceu, então, esse AVC hemorrágico, tem que ter um controle muito rigoroso da pressão, não pode passar de 140, assim, não pode ficar nem muito hipotenso, nem muito hipertenso. Então, entre 140 e 180 de pressão sistólica. Tem que suspender o antiplaquetário e anticoagulante. Todas as medidas possíveis de neuroproteção, evitar febre, hiperglicemia, hipoglicemia, todas essas medidas que também são importantes para o AVC isquêmico. Em alguns casos, é necessário chamar a neurocirurgia para avaliar a abordagem cirúrgica, né? Principalmente quando for AVC de fossa posterior,
quando esse AVC estiver associado à hidrocefalia, sangramentos lobares que forem mais superficiais e a drenagem não for tão agressiva e tiver um efeito de massa importante. Pode passar. Ali, só para mostrar, ali a última imagem, tem um AVC importante em fossa posterior que vai evoluir com hidrocefalia. Então, nesse caso, talvez uma derivação fosse necessária. Bom, a meningite. Sintomas mais comuns da meningite viral é febre, irritabilidade e cefaleia. Tá? E o paciente tem sinais meníngeos, né? Carne-Brudzinho positivo, você vai fazer, ele tem sinais meníngeos. Uma coisa que é muito importante é que meningite preserva nível de consciência, diferente da encefalite. Né? A encefalite compromete o nível de consciência, a meningite preserva. Apesar da irritabilidade, a pessoa continua consciente. Pode passar, Fábio. Bom, o diagnóstico, o exame de imagem e o líquor. No caso do COVID, o líquor vem normal, proteína aumentada, leucócitos maior do que 7, com predomínio linfomonocitário. Pode passar. Sendo só uma meningite, eu não estou falando do quadro pulmonar. Estou deixando a parte do quadro pulmonar para os clínicos, tá? Nós trataríamos com uma analgesia, corticoide em doses baixas aqui. Tá? Uma meningite viral acompanharia só. Tá? Nós tivemos um caso aqui de uma paciente, internou com uma meningite viral, estava bem, 32 anos. Internei para observar, internei numa sexta-feira, ficou bem sábado, ficou bem domingo, teve alta, não tinha nenhum sintoma neurológico. Voltou terça-feira, um quadro de COVID muito grave. Então, ela abriu o COVID com quadro neurológico. Ela não tinha, na internação, o raio-x dela era normal, não tinha sinal pulmonar nenhum. Ela começou com a meningite. Ela acabou evoluindo para óbito. A encefalite já é uma alteração do estado de consciência e tem uma alteração do líquor, né? Então, tem uma pleocitose no líquor com predomínio linfomonocitário. Pode passar, Fábio. Na maioria dos casos, isso é o que intriga, né, os neurologistas. Os estudos feitos não encontram o vírus no líquido cefalorraquidiano. O paciente tem sintomas, você vai, colhe o líquor, faz o estudo, faz o PCR e não encontra o vírus ali. Eles acreditam que a carga viral ali no sistema nervoso central seja transitória e a capacidade de detecção dos testes, ela não consiga, ela é maior do que a carga viral no sistema nervoso central, então não consegue detectar. Por quê? Existem outros estudos que mostram que esses pacientes que foram a óbito e eles foram pesquisar o vírus no tecido cerebral, eles encontraram, mas no líquor não. Quais seriam os exames, então? Um encefalograma, se o paciente tiver crise convulsiva, porque ele pode ter, né, e o encefalograma pode mostrar crises generalizadas ou surtos de onda lenta, que é o típico da encefalite e da encefalopatia. A ressonância pode vir normal ou com algumas alterações, né, heterogêneas, como hiperintensidades corticais, subcorticais, alterações características de encefalite límbica. Lembrando, bom, vamos seguir que eu mostro. Essas são as alterações que nós podemos encontrar em ressonância, que é uma hiperintensidade. E a encefalite, ela é o vírus diretamente causando dano no sistema nervoso central. Mas ela também pode ser uma resposta imune exacerbada. E aí pode ser o organismo da pessoa causando esse dano. Então, por isso que muitas vezes eles acreditam que não é uma ação direta do vírus, em muitos casos. Pode passar, Fábio. Então, é isso que eu falei, né? Pode ser autoimune. Essas encefalites consideradas autoimunes, elas acontecem, inclusive, após a cura do paciente.
Tá? Então, assim, o paciente passou daquela fase, está em casa, de repente começa a desorientar, e aí você vai observar, ele tem uma lesão na ressonância, ele está com um quadro de encefalite. Tá? E o tratamento? Pulsoterapia com corticoide, metilprednisolona, 1 grama dia por 5 dias, ou imunoglobulina humana, 0,4 miligramas quilo por dia por 5 dias. Vocês vão ver que isso aqui é o tratamento para muita coisa que nós fazemos, tá? Normalmente começa com a pulso e, se não resolver, imunoglobulina. Tá? A encefalopatia. A encefalopatia, ela já é uma alteração do estado mental, mas é um líquor normal. É aquele vozinho que está desorientado, mas não tem nenhuma alteração no líquor, tá? A encefalopatia, ela tem várias causas, porque o paciente com COVID, ele evolui com múltiplas complicações. Então, nós acreditamos que a principal causa seja tóxico-metabólica, né? Então, a inflamação, essa tempestade de citocinas, a sepsia, a hipóxia, a disfunção renal, distúrbio hidroeletrolítico, tudo isso vem a causar encefalopatia nesse paciente, principalmente o idoso, onde ela é mais comum. Por isso que é o sintoma mais comum na UTI. Chega a ser 57% de prevalência, né? Porque isso tudo acontece nesses pacientes que estão graves. Bom, e como que nós podemos acompanhar esses pacientes? No o eletroencefalo, quando disponível, né, nós vamos observar crises subclínicas que, se forem diagnosticadas, devem ser prontamente tratadas, e ondas difusas, ondas lentas difusas na região temporal bilateral. Tá? Essas ondas lentas falam muito a favor de encefalopatia tóxica metabólica. A toma e a ressonância, em alguns casos, podem mostrar um edema cerebral difuso, por conta da tempestade de citocinas quebrar a barreira hematoencefálica, esses pacientes podem fazer um edema cerebral. Tratamento: corrigir esses distúrbios, corrigir a hipóxia, anticonvulsivante, se tiver evidência de crises. Corticoide é interrogado em alguns casos. E a tiamina, eu coloquei aí porque nós fizemos um estudo recente, nós observamos que muitos pacientes evoluem com uma depressão de tiamina, fazendo uma síndrome de Wernicke-Korsakoff, incompleta, né? Nem sempre cursando com ataxia, com oftalmoplegia, mas eles evoluem com essa síndrome e melhoram muito o nível de consciência quando você começa a repor tiamina, né? Fazer uma reposição em doses mais altas, né? 500 miligramas de 8 em 8 horas, de 3 a 5 dias. A síndrome confusional aguda. A síndrome confusional aguda, o que ela muda da encefalopatia? Ela não vai ter nada no exame de imagem. Tá? Então, assim, se você fizer o exame de imagem, não vai ter nem edema, não vai ter absolutamente nada. O líquor vai estar normal. Ela é mais comum no idoso e ela pode ter ser o primeiro sintoma do COVID. Então, assim, o idoso ele pode cursar com uma síndrome confusional abrindo o quadro, porque no idoso não é tão comum o sintoma de anosmia e ageusia. Então, esses pacientes mais idosos, eles cursam com síndrome confusional aguda. O EEG só mostra lentificação, não mostra mais nada. Ressonância normal, tomografia normal. Só que, se você fizer um estudo um pouquinho mais detalhado, né, se você fizer um PET, né, na Europa fizeram um estudo com PET nesses pacientes com síndrome confusional aguda, eles observaram uma hipoperfusão frontotemporal bilateral. Então, por isso que aconteceu esse quadro. E logo em seguida abriu os outros sintomas do COVID, abriram sintomas, demais sintomas do COVID. A encefalomielite disseminada aguda é muito grave quando acontece. Tá? É uma doença
pós-infecciosa, mas assim, o Covid ele se estende tanto que a gente não consegue estabelecer assim, o que seria esse pós-infeccioso, porque o paciente fica, às vezes, muito tempo internado, né? Então, eu acredito que nós deixamos de fazer diagnóstico, muitas vezes. Tá? Ela é caracterizada pela desmielinização maciça do sistema nervoso central, que envolve encéfalo e medula, e o paciente tem um declínio cognitivo importante, né, se ele não estiver entubado, e evolui rapidamente para crises convulsivas e sintomas neurológicos multifocais. Nós tivemos um caso aqui em Araçatuba, essa paciente estava entubada, depois de 45 dias de intubação, e quando foi ser estubada, o intensivista observou que ela estava rígida. E ela muito rígida, e a equipe da neurologia foi chamada. E ela estava toda hiperreflexa e, de fato, numa rigidez anormal. Solicitada a ressonância, foi observada que ela tinha feito uma ADEM. Né? E aí foi iniciado o tratamento. Então, esse é um exemplo. Isso é de uma criança, porque a ADEM é mais comum em criança, não é tão comum em adulto. Agora que nós temos visto mais em adulto, tá? Tratamento é pulsoterapia, mesma coisa, metilprednisolona, 1 grama dia, né, por 5 dias, imunoglobulina humana e plasmaférese. Como a ADEM é algo muito grave, normalmente eles fazem a corticoterapia associada à plasmaférese, para tentar frear essa reação e esse paciente poder se recuperar. Bom, ataxia e mioclonos. Tem alguns casos relatados na literatura, e nós tivemos um caso aqui, né? Então, são todos pós-Covid, ressonância, líquor, é tudo normal, mas esses pacientes, eles têm uma ataxia muito importante, tá? E respondem muito bem com a imunoterapia. Aqui nós tratamos com imunoglobulina, e o paciente que chegou sem andar, ele recebeu alta deambulando. Pode passar. Pode passar. A crise convulsiva. Tá. Crises convulsivas. As crises convulsivas, elas podem acontecer em qualquer momento, tá? Porque pode ser decorrente da meningite, da encefalite. A meningite, lembrando que se começar a cursar com crise convulsiva, porque o paciente está evoluindo para uma encefalite. Tá? Mas essas crises, elas podem ser subclínicas. E aí, quando subclínicas, é o nosso grande problema. Às vezes é aquele paciente entubado que não acorda, ele pode estar em estado de mal subclínico. Tá? E pode ser decorrente de alterações metabólicas, de hipóxia, né, decorrente da disfunção dos múltiplos órgãos. E pode também ser decorrente de uma alteração já primária, porque às vezes você pega paciente que já teve um AVC, que tem uma área de gliose no cérebro. Então, ele já tem um cérebro epileptogênico, né, que é muito mais fácil de desencadear a crise. E como reação de diversos fármacos ainda. Tratamento, no caso. Quando você observar que o paciente está em crise, diazepam endovenoso, né, tratamento que todo mundo já conhece, idantalização, fenitoína. Não resolveu a idantalização, esse paciente tem que ser entubado, e aí feito fenobarbital endovenoso, 20 miligramas por quilo. Fenobarbital endovenoso não deve ser feito sem a intubação. Lembrar que o fenobarbital pode levar a depressão respiratória nessa dose. Tá? E se a crise ainda persistir, nós podemos usar o midazolam, né, 0,5 miligrama por quilo por hora, e se ainda persistir, a gente pode ir para o coma barbitúrico com tiopental ou propofol. Nós vamos monitorizando esse paciente. O ideal seria com eletroencéfalo para poder depois retirar essa medicação. Se não tiver o eletroencéfalo, a gente deixa 24, 48 horas e tenta ir despertando o paciente para ver se ele consegue ter um despertar que não seja patológico, para a gente ver se ele conseguiu sair da crise. Mantendo associado a isso os anticonvulsivantes.
Guillain-Barré, já estamos finalizando. Bom, o Guillain-Barré também é uma doença autoimune que normalmente acontece alguns dias após o Covid. É uma desmelinização do sistema nervoso periférico e que pode culminar com uma complicação que é o comprometimento da ventilação, que num paciente que ele está com Covid já é algo importante. Tá? Então, é uma fraqueza muscular progressiva, uma hiporreflexia ou uma reflexia ascendente, envolvimento ou não de pares cranianos e a falência respiratória em 20% dos casos. No diagnóstico, nós vamos observar o líquor com uma dissociação proteico-citológica, a proteína vai estar alta, né, com poucas células. Eletroneuromiografia vai estar evidenciando uma condução nervosa atrasada. A eletroneuromiografia não é necessária para diagnóstico, ela reforça, mas ela não é necessária. Tá? Pode passar. E o tratamento é imunoglobulina humana ou plasmaférese. Tá? Não existe nenhum estudo que mostra qual desse tratamento, a superioridade de um tratamento sobre o outro. Nós aqui usamos a imunoglobulina e fisioterapia para a recuperação desse paciente. Tá? Nós pensamos muito também no subdiagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, porque diante do quadro grave do paciente com Covid, da quebra de barreira, por conta, né, da tempestade de citocinas, do quadro pró-inflamatório que esse paciente fica, há um aumento natural das proteínas no líquor. Então, quase todos os pacientes, se você pegar os estudos que analisam o líquor dos pacientes com Covid, quase todos têm um aumento de proteína, mas uma minoria teve Guillain-Barré. Então, começa a ficar difícil se a gente for levar só a análise do líquor. Então, tem que ser o exame neurológico, a análise do líquor e, se possível, aí sim entraria a eletroneuromiografia para auxiliar. Bom. Concluindo, prevenir é sempre o melhor remédio, porque a gente... Pode passar o próximo. Porque a gente não sabe, a longo prazo, o que o coronavírus faz no sistema nervoso central. A gente ainda não sabe nem exatamente como ele chega lá, que dirá o que ele faz. Então, prevenir é muito melhor do que remediar, né? Porque a gente não sabe mesmo o que vai ser desses pacientes daqui a alguns anos. Muito obrigado. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Doutora, para a gente usar a tiamina, qual que seria, eu não sei se tem uma resposta exata, mas como que seria o ideal na UTI para a gente usar a tiamina? Seria antes, durante, após a UTI? Tem papel realmente a tiamina? No estudo que nós fizemos, nós observamos que aqueles pacientes que estavam em ventilação mecânica e quando eles iam despertar, eles não tinham um despertar, não atingiam um nível de consciência adequado, tinham uma oftalmoparesia. Nós vimos uma melhora muito evidente quando associava a tiamina. Tá? Então, não foi usado para todos, mas principalmente naqueles pacientes que eles estavam com dificuldade de evoluir com a extubação. Já tinha resolvido o problema pulmonar, mas eles não estavam tendo nível de consciência para a extubação. Aí usava-se a tiamina, 500 miligramas de 8 em 8, de 3 a 5 dias. Boa tarde. Ainda com relação à prevenção, ele falou da tiamina, né? O complexo B em paciente com Covid, tem algum estudo que ajuda com relação à desmelinização? Olha, estudos com complexo B eu não vi, tá? Eu só vi estudos relacionados com a tiamina, porque a tiamina está muito relacionada com a síndrome de Wernicke-Korsakoff, né? Mas do complexo B não vi mesmo. Boa tarde. Na verdade, são duas perguntas. Uma seria incidência do AVCI no COVID, né? Qual seria a porcentagem? Porque a gente tem visto bastante, né? Igual você falou,
muito AVCI e depois de trombólise, muito AVCH. E outra pergunta seria sobre o Guillain-Barré que você estava comentando, né? Geralmente, se ele está associado com a tempestade de citocinas, o paciente que tem tempestade de citocinas, ele está entubado, né? Normalmente, a maioria. E aí, como a gente pensaria nesse diagnóstico? Como a gente poderia fazer alguma coisa sobre isso? Obrigada. Em relação à incidência do AVC, os estudos mostraram em torno de 23%. 23%. Tá? Em relação ao Guillain-Barré, não que ele está relacionado à tempestade de citocinas. O que eu quis dizer é que, por conta da gravidade do quadro e da tempestade de citocinas, né, do quadro inflamatório, esse paciente ele tem um aumento de proteína no líquor. E não necessariamente ele tem o Guillain-Barré. Então, ele já tem uma dissociação ali. E não tem Guillain-Barré. Então, fica difícil o diagnóstico. O Guillain-Barré nunca vai acontecer imediatamente. Assim, o paciente começou hoje com o sintoma de Covid e começa junto com o Guillain-Barré. Mas nós tivemos um caso que vocês, né, foram brilhantes, acompanharam, do paciente Júlio. Ele estava, acho que no 14º dia de Covid e começou com sintomas de Guillain-Barré. Tá? Então, é sempre algumas semanas depois. Só que imagina, como eu falei, o Covid é uma doença que o paciente fica internado por longos períodos. Então, por isso que a gente acredita no subdiagnóstico do Guillain-Barré. Porque o paciente está entubado e você, às vezes, vai tentar extubar, o quadro pulmonar está tudo bem, só que você não consegue extubar. E aí não consegue porque ele não tem ali a resposta que você gostaria, ele não tem o drive, né? Será que ele não tem um Guillain-Barré? Né? Aí a gente fala, não, ele está só miopata. Será que é só miopatia? Né? Então, aí eu acho que valeria a pena ver reflexo, né? Fazer uma análise melhor desse paciente e, nesse caso, talvez entrar até com imunoglobulina para ele. Muito obrigado. Excelente exposição.